Bem-vindos ao HanaCast, o seu mais novo podcast de saúde e bem-estar, onde discutimos os principais temas do setor de saúde e como ela impacta o seu dia a dia, seja em casa, no escritório ou no consultório. Eu me chamo Samuel Leal, sou bacharel em comunicação social e pós-graduando em marketing e negócios. Juntamente com a Hana, minha missão vai ser conduzir todas as nossas conversas e trazer os especialistas que vão nos acompanhar em cada bate-papo. E para começar da melhor maneira, a nossa primeiríssima convidada, responsável por inaugurar o HanaCast comigo, já está aqui. É com grande prazer que recebemos hoje Ana Paula Ramos, CEO e fundadora da Hana, uma das consultorias mais representativas do setor de saúde no Brasil. Bem-vinda, Ana! Obrigado, Samuel. Um prazer enorme estar aqui para esse primeiro episódio, agradecendo já de antemão os nossos ouvintes. Perfeito, Ana. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como a Hana foi fundada, os desafios enfrentados ao longo do caminho e a importância da corretagem no setor de saúde. Então, antes de tudo, Ana, para quem está ouvindo e talvez ainda não esteja tão familiarizado assim, pode explicar, por favor, o papel da corretagem no setor de saúde e por que ela é tão essencial? Samuel, a corretagem, o papel do corretor no Brasil, ele é de suma importância. Na verdade, ele fica ali entre o cliente pessoa jurídica e as operadoras de saúde. O seu papel é muito importante porque ele se torna um técnico, né? Falando propriamente dito, a língua da operadora e levando para o cliente essa decodificação de como funcionam os bastidores de tudo isso. Ótimo. E o cliente muitas vezes não tem o conhecimento necessário para grandes discussões com a operadora. Eu falo sempre discussão, mas uma discussão num sentido bem amistoso, não é uma discussão no sentido de desavença, claro. Em absoluto, tá? Então o papel da consultoria é fazer essa conexão, né? Estabelecer essa conexão para que essa relação seja harmônica. Ou seja, o cliente, pessoa jurídica, precisa da sua operadora de saúde, né? Muitas vezes ele é obrigado, ele é compelido a ter um plano de saúde por ordem de convenção coletiva, outras vezes por preocupação com o seu staff. Ele busca no mercado um plano de saúde que possa atender os seus colaboradores. Então o papel do corretor é justamente ir a campo e verificar o que é o melhor custo-benefício e trazer para o cliente essas opções. Perfeito, Ana, demais. Mas agora conta pra gente como surgiu a ideia, né, de fundar a Hana. O que te motivou a entrar no setor de consultoria? Na verdade, eu sou advogada de formação, Samuel. Caraca! Pois é. E aí eu digo que a vida me deu esse caminho de uma forma muito natural. Eu tinha uma amiga que trabalhava em operadora de saúde e ela era jornalista. Sério? E ela dizia assim, olha, é sua cara trabalhar. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, nossa, tem uma vaga, uma grande operadora, hoje é a maior do país, em número de beneficiários, e eu comecei lá em 97. Certo. E, portanto, não era na área de venda, era na área do pós-venda. E ela dizia, olha, isso é tua cara, porque você gosta de conversar, gosta de falar, as pessoas gostam muito de você. E eu dizia para ela, não quero vender de forma alguma, olha só. E você sempre comunicativa. Comunicativa, mas eu não entendia que eu era uma vendedora. De fato, não entendia. É no setor de pós-venda e é para fazer a manutenção dos clientes. Certo. E eu acabei indo, né, por uma contingência da vida, e o meu curso, a minha formação acadêmica acabou me ajudando muito na atividade. Foi ali que eu comecei. Comecei no setor de pós-venda de uma grande operadora. Perfeito. Até então, esse trajeto para seguir para a Hana, como foi? Pois é. Passei por outras operadoras, seguradoras, que é bem diferente, né? Uma medicina de grupo com uma empresa seguradora. Uhum. Eu tive um aprendizado bastante intenso. E eu tinha sempre em mente, com o decorrer dos anos, de que eu precisava ter alguma coisa que atendesse diferente os clientes. Porque no contato com os clientes, eu ainda como representante da operadora de saúde, eu sentia um déficit do papel do corretor. Eu sempre sentia uma certa ausência. Eu sentia que a remuneração que ele tinha versus o trabalho que ele entregava era muito pouco. Ele era muito afastado do que ele entregava. Exato. E eu dizia, se um dia eu tiver uma corretora, vai ser muito diferente. Portanto, eu não me preocupava muito com a venda. Eu tinha um olho, assim, um olhar de que era possível fazer muito mais no pós-venda e o cliente ser beneficiado. Sim, e se sentir mais acolhido, né, de certa forma. Totalmente. Perfeito, Ana. Mas pensando agora que todo negócio, quando tem, né, seus primeiros degraus a serem
subidos, quando está em fase de crescimento, passa por certos obstáculos. Eu queria saber quais foram os primeiros obstáculos da Hannah e também, né, como você superou eles. Samuel, bem interessante a sua pergunta. Os grandes obstáculos era de que o que nós prometíamos, o que nós prometemos, a gente realmente entregaria e entrega, né? Convencer o cliente disso, o cliente muito reticente, porque ele já muitas vezes cansado de ver no mercado o corretor que simplesmente faz o processo de venda porque quer vender, né? E o cliente passa a desacreditar que vai ter uma consultoria. Exato. Quando a gente fala de um processo de venda, de cotações, de estudos, a Hannah tem também a sua área muito bem delineada, que é a área de estudos, a área atuarial dela, para todas essas análises de números, né? Tanto do venda quanto do pós-venda, dos reajustes. Mas o grande olhar da Hannah sempre foi um aspecto bem humanizado. Então, o obstáculo dela era em fazer que o cliente acreditasse que nós íamos entregar um trabalho muito além do comercial. Imagino, porque sendo uma consultoria que tem um pós-venda totalmente diferenciado, para vocês era um desafio, né? Vender essa imagem vindo de um ambiente em que todas as corretoras eram isso, vendiam muito bem o peixe no começo, mas na hora de entregar, entregavam o mínimo. Correto, corretíssimo. E mais, Samuel, algo muito importante que eu quero deixar muito gravado aqui. Nós nos deparamos com clientes que eles nem querem ouvir o que nós damos sem custo algum, né? Entregamos, porque na verdade ele paga a operadora o seu plano de saúde, o plano de saúde nos repassa um percentual como repassa qualquer corretor. Ele não entendia que esse valor seria realmente investido pró-cliente em todas essas inúmeros projetos que nós temos na área de medicina preventiva, de qualidade de vida, na área do pós-venda muito ativo. Nós não nos circundamos ali num ambiente pequenininho de inclusão, exclusão, vamos ver reembolso, vamos agendar uma consulta ou uma cirurgia. Nós vamos muito além. Nós queremos saber se o nosso beneficiário foi bem atendido. Então, além de favorecer muito o RH, a gente atinge também o beneficiário final. Então, o obstáculo era fazer o cliente acreditar que nós não queríamos que ele mudasse de plano de saúde a qualquer custo, porque, em geral e infelizmente, o corretor começa uma conversa com um prospect, com um futuro cliente, querendo trocar o seu plano de saúde. Sim. E a Hannah sempre começa essa conversa dizendo: você está satisfeito com o seu plano de saúde? Para entender onde aquela pessoa está, aquele momento. Isso. Né? Você tem necessidade, às vezes por custo, por um momento de contenção de custos, o cliente precisa mudar, migrar. Então a Hannah primeiro procura saber desse nível de satisfação do cliente para então propor a troca. Ótimo. E por que os corretores, muitos deles propõem de antemão a troca? Porque é um momento de maior remuneração. Então você vê, num mercado de saúde em que nós temos poucos players aí, temos poucos planos de saúde atendendo a nossa população, né? Saúde suplementar. Eu não posso ficar brincando, eu não posso ser leviano nessa troca. Eu realmente tenho que levar um custo-benefício muito interessante para o cliente, se ele aceitar. A minha obrigação é de apresentar, mas eu não posso forçar. Então, o que eu gosto de enfatizar é que não precisa você trocar o seu plano de saúde para ter a Hannah. Basta nomear a Hannah. Se o seu plano de saúde está adequado à sua realidade, a Hannah trabalha com todos os planos. Dos regionais aos nacionais e até alguns internacionais. Ótimo. E muito interessante trazer isso para mim, porque para mim agora fica bem claro, enquanto outros players do mercado de saúde suplementar tinham como palavra-chave a venda, para a Hannah, as palavras-chave parecem ser fidelidade. Tem sempre muita atenção naquela parte de trazer os benefícios e fazer eles valerem a longo prazo. Fazer com que não seja contínuo para justamente, como consequência, ter a venda, mas com foco inicial sendo toda a parte de humanização, como você trouxe. É a humanização e também a contenção da sinistralidade. Uma coisa esbarra na outra, como se fosse um grande dominó. Eu digo que eu comecei pelo pós-venda e fui derrubando, né, chegando em vendas até inesperadas. Porque um bom pós-venda, além de você manter fiel o cliente que já está na tua carteira, dali se desdobram outras vendas. Também da mesma forma, vendas com qualidade, vendas em que a gente é muito transparente, muito fiel, não só ao cliente, como às operadoras de saúde.
Então, durante esses 13 anos de existência da Hana, nós também galgamos muito respeito por parte das operadoras que sabem que nós só trocamos o cliente de um lugar ao outro, de um plano de saúde a outro plano de saúde, quando há real necessidade. Ótimo. A Hana está com 13 anos de existência. 13 anos de Hana, pessoal. Você pode dizer pra gente aqui, um case de sucesso operacional, no qual a Hana esteve presente como peça fundamental? Olha, alguns, né, se destacam, né? Digo sempre que na minha memória, no meu coração e também de toda a nossa equipe, né, que foram alguns diagnósticos precoces de câncer de mama, né, realizados durante a nossa trajetória de outubros rosas, né, dentro da nossa carteira. Certo. Diabetes também. Diabetes, nós detectamos alguns casos bem precoces durante esses projetos, nós temos inúmeros, nós temos um catálogo enorme de projetos, campanhas, né? Alguns se destacam, mas eu digo que todos estão no meu coração, como Medida Certa, a Blitz Postural, a Cão Terapia, o Projeto Fênix, todas as nossas atuações nas CIPATs dos nossos clientes, nas semanas de prevenção à saúde, de atenção à saúde, a nossa presença é bem marcante. E, de novo, voltando à história do dominó, a gente cuida de humanizar, de dar dicas de utilização consciente, né? É muito importante que os beneficiários saibam que não é para deixar de usar o plano de saúde, né? Quando a gente fala de sinistralidade, puxa, a sinistralidade vai aumentar, mas que é para usar o plano de saúde de uma forma consciente. Às vezes uma pinta maltratada vira um cisto. Um cisto pode virar um tumor e por aí afora. Então, além de você cuidar melhor da sua saúde, consequentemente, você tem aí minimizado os riscos de uma sinistralidade abrupta, alguma coisa que venha chocar não só o índice de sinistralidade, mas também os índices de reajuste, que são um fator de preocupação cada vez mais relevante no nosso mercado. Perfeito. Então a Hana também não foca apenas na saúde do colaborador, mas também na saúde do bolso das pessoas que estão inferindo dinheiro naquelas ações, correto? Sim, é uma atenção integral ao colaborador, ao beneficiário final, ao RH. Nós começamos ali, por onde a Hana começa? Começa realmente pelo setor de RH. O nosso objetivo é desonerar o RH daquelas atribuições com o plano de saúde, o plano odontológico, não só no aspecto do dia a dia, né? Do operacional. De novo, daquele básico, que até é básico, né? Da movimentação cadastral, dos valores de reembolso, até do reajuste. Tudo da Hana é feito de forma muito minuciosa. Então, não só esses processos já delineados operacionais e administrativos, nós ainda temos uma gama de procedimentos que desoneram o RH, não só dessa parte burocrática, mas da preocupação em si com o atendimento em campo, com a humanização, com o acolhimento do beneficiário final. Ótimo, Ana, que legal. Mas agora olhando para o futuro, quais são as principais tendências que você já está vendo no setor de saúde e na corretagem de benefícios? Olha, a principal tendência é que o corretor seja ainda mais importante em todo esse processo, especialmente as consultorias que, como a Hana, são muito ativas e tecnicamente preparadas, com um time tecnicamente preparado, desde a sua área técnica médica, como temos a Hana, sua área atuarial, a relação com as operadoras. Sim. Porque hoje o cliente, pessoa jurídica, ele sabe muito bem como é que o corretor se remunera. Então ele pode e deve exigir do seu corretor muito mais do que o simples, do que o básico, do que aspectos operacionais ou uma cotação em que lhe é entregue opções para a escolha do seu plano de saúde. Ele pode e deve. E a Hana está plenamente capaz de entregar tudo isso e muito mais. Todos os anos nós voltamos à nossa carteira de clientes e aos prospects com muitas novidades. Todo o nosso material é próprio, nosso marketing é próprio, nossa área de medicina preventiva e qualidade de vida. Eu falo muito do marketing, Samuel, porque você sabe muito bem a importância que é a divulgação. Com certeza. Então, assim, um bom trabalho de marketing envolvendo as lideranças, consequentemente, um número muito maior de beneficiários serão atingidos. Com aquela notícia, com aquela orientação,
com trazer essa população para ouvir falar do seu plano de saúde, ouvir que ele tem um plano de saúde, portanto é diferente de muita gente no Brasil que não dispõe disso, então dá valor para aquele benefício, né? Com certeza. E a preocupação que a empresa cliente teve em selecionar um bom plano de saúde para que atendesse o beneficiário nas suas necessidades diárias, como nos casos de urgência e emergência, pegam-nos a gente de forma muito inesperada. Ótimo. Muito legal você levantar, Ana, sobre essa questão dos setores. Por quê? Eu mesmo, como marketing da Hana, tenho já como propriedade que falar que é imprescindível a existência, né, de um marketing cada vez mais participativo e inserido em todas as atividades que a gente pensa que são muito logística de RH, muito logística de medicina preventiva, sabendo que o marketing vai estar entregando não apenas a parte visual e deixando tudo alinhado com o que a consultoria se presta a entregar, mas também sempre participando com conhecer mais os clientes, saber como que os clientes estão mais acostumados, o que eles buscam de tendência do mercado de saúde. Então, eu vejo que a parte de marketing é muito importante nessa parte de inovação, como você mesmo citou. É muito importante a gente estar atento, né? Não parte de notícias, mas toda a parte cultural mesmo da vida, para a gente estar a par e trazer cada vez mais ações que funcionem nos clientes. Então, coisas que já estão ultrapassadas, coisas que estão surgindo agora. E tem muitas ações que a gente já começa a estudar e planejar, envolvendo até mesmo inteligência artificial. Então é muito legal quando a gente tem uma corretora que é muito preocupada, né, com essa parte de comunicação interna e externa. É todo um trabalho que é feito 360, né, como você falou. 360 mesmo. Olha, eu gosto também de destacar bastante, nós temos um programa, que chama Programa Mais Vida, que nós temos à disposição do beneficiário final, e eu digo que são raras as consultorias que disponibilizam esse atendimento, que é uma consultoria jurídica para casos do dia a dia, né? Casos de pequenas causas, de solução de união estável. Eu digo de casos de menor repercussão, mas que acabam por atingir a preocupação, a ansiedade do beneficiário e reflete na sua saúde. Sim. O mesmo acontece com a nossa equipe aí de psicólogos que atendem os nossos beneficiários. Elas, lógico que elas não fazem terapia, mas elas saneiam aquele primeiro momento, às vezes um momento de uma urgência maior. Uma angústia. Exatamente, e encaminham para as psicólogas e terapias constantes do plano de saúde, daquele beneficiário. Temos um atendimento voltado, um programa voltado à pré-aposentadoria. Quantos pré-aposentados que não ajudaram a fundar as empresas clientes que hoje fazem parte da carteira da Hana? Nós temos um olhar muito diferente para essas pessoas, né? Então, nós disponibilizamos coaching financeiro, afinal, ele vai ter uma realidade na sua receita e despesa diferenciada no momento da aposentadoria. Psicólogos voltados também a essa questão, ou seja, às vezes o pré-aposentado diz, não vejo a hora de parar, que eu vou descansar, e ele se depara depois de 6 meses com uma certa monotonia e começa a sentir falta, inclusive, daquela rotina que era levantar e trabalhar. Então, os psicólogos já estão preparados para alertar sobre esse momento, quais as formas de coibir de sabores esses beneficiários. Ótimo. Então, Mais Vida é um programa que vai estar ali atuando em cada ciclo, momento de vida dos colaboradores. Então, quem está passando por questões financeiras, questões jurídicas, envolvendo casos familiares, porventura, ou quem está mesmo, como você falou, parte de quase aposentadoria, tem toda uma atenção especializada, personalizada para esses cases, para essas pessoas, correto? Exatamente, exatamente. A gente entende que todas as questões de ordem financeira afetam a saúde, né, das pessoas. E então, portanto, o coaching financeiro, ele também é um programa dirigido a grandes grupos dentro das nossas empresas. Ele pode ser feito também de forma individual e tem também aí bem personalizado aí um pré-aposentadoria, que é uma preocupação bem importante da Hana. Show de bola! Vamos inaugurar agora o nosso quadro rápido de perguntas e respostas de quem nos acompanha nas redes da Hana. A primeira pergunta é: qual é o maior benefício de trabalhar com uma corretora como a Hana, em vez de lidar diretamente com as operadoras de saúde? Eu digo que trabalhar com uma consultoria como a Hana, dessa forma tão ativa, levando sempre novidades, é a garantia de um olhar técnico, né? Um olhar quase clínico, Samuel. Porque nós, como viemos de operadoras, sabemos o que acontece nos bastidores das operadoras. Claro. Né? E de uma forma muito, muito consciente, muito coerente, sem querer que essa tríade, que é operadora, Hana Consultoria e cliente, jamais entre em conflito.
A Hana retém 95% da sua carteira de clientes. Difícil nós perdermos um cliente. Quem entra não quer sair, Samuel. Olha que bom. E ainda indica outros clientes, né? Claro. Eu acho que esses grandes RHs, eles reconhecem o valor e as entregas que a Hana realiza. Nós temos um contrato. Então, assim, dificilmente um corretor tem um contrato com o cliente. É raro. Tá? Através desse contrato, eu apresento muito mais o que a Hana de verdade prometeu no momento da venda, ou seja, eu formalizo aquilo para que o cliente tenha uma garantia realizada que aquilo vai acontecer e criamos uma matriz de responsabilidade a duas mãos, né? A Hana e o cliente. Nós temos no decorrer desses 13 anos alcançado níveis de reajuste muito interessantes para o cliente, ou seja, sempre em sua maioria abaixo do que a operadora pede, porque a operadora reconhece na Hana e também no cliente que a Hana acaba por chamar a vir junto, né? Essa luta, essa conscientização de uma utilização mais coerente do plano, sem os abusos, né? Usar realmente quando precisa usar preventivamente e toda essa forma de educacional de passar para o beneficiário que ele tem um plano e que ele precisa usar de uma forma mais prudente, mais coerente com a realidade, pró-saúde, reflete fatores muito positivos, não só para a saúde do beneficiário, como para os níveis de sinistralidade. Isso é fato. Então, todo esse trabalho que a gente faz reflete ali também no bolso do empresário. Outra pergunta muito interessante. A Hana tem um serviço disponível para as lideranças das empresas, correto? Como ela funciona? Samuel, olha só, nós criamos o Hana Premium Service há 3 anos. Esse programa ele se destinava, né, e acabamos adaptando no decorrer do ano, apenas aos CEOs, aos diretores. Depois nós notamos que as lideranças da empresa também prescindiam, né, necessitavam de um tratamento ainda mais ágil. Então nós criamos esse núcleo de concierge, né, que nós temos dentro da Hana, que atendem de forma personalizada todas essas lideranças que o cliente mesmo determina para a gente quem sejam essas pessoas que são elegíveis a serem atendidas por essas concierges ou secretárias de saúde, aí o nome vai de cada um, tá? O objetivo é ser o mais ágil possível no processo de reembolso, no agendamento de consultas, de exames, em tirar dúvidas. E nós nos surpreendemos porque a princípio a gente entendia que ficaríamos ali com as secretárias, né, dessas lideranças, às vezes com a esposa, né, ou com alguém diferente que não fosse o próprio líder, né, sendo ele homem, mulher, não importa, né. Mas nós tivemos uma busca muito grande por essas mesmas pessoas procurando ajuda, querendo e elogiando muito o nosso trabalho. Então, esse núcleo, ele foi criado e personificado para atender de forma ágil, segura, essas lideranças. Legal. E quais são algumas atividades que esse trabalho de concierge presta, né, para essas lideranças? Olha, todos os tipos, até em níveis de hospitalidade. O que eu quero dizer é que não é só no início. Então, elas agendam, elas indicam. Nós temos um banco de dados muito grande criado no decorrer desses anos de vida da Hana, em que nós temos ali os papas das doenças no Brasil. O que eu quero dizer é o papa do pâncreas, o papa do coração, né? Então, nós não só nos atemos a indicações do próprio plano do beneficiário, como a indicações destas figuras, né? Esses ícones da medicina, para que tirem dúvidas. Então, vamos lá. Um médico diz que eu devo operar, o outro diz que eu não devo operar. Então, nós vamos auxiliar para que esse beneficiário procure uma segunda opinião final para que ele possa determinar se fará com o médico A, B ou C. De uma autoridade também, né? Para ter um viés de um caminho mais assertivo ali para onde ele deve seguir. Exatamente. E toda essa busca era no sentido de inovar, de levar o que nós, na cadeira de beneficiários, gostaríamos de receber. O que de inovador, de proatividade, de realmente isso me ajudou, isso me esclareceu, de pessoas que têm essa expertise, que é a Hana, esta habilidade, esse trânsito, não só dentro das operadoras, mas no mercado de saúde como um todo. Ótimo, adorei, Ana. Agora, por fim, para a gente finalizar, uma pergunta um pouco mais pessoal, eu acho. Qual foi o maior aprendizado que você teve ao liderar a Hana durante esses anos? O aprendizado é que todo trabalho
que uma consultoria faz, ela é um pouco incipiente, fica distante, né? Principalmente, às vezes, até dos decisores da empresa. O que essa consultoria faz se ela não é ativa? Então, cada vez mais ativa. E de que forma que isso se tangibiliza? Nós, então, criamos um book de realizações. Anualmente, nós entregamos para um cliente o book de realizações. Esse book ele é muito rico em fotos, às vezes em vídeos, né, que comprova, tangibiliza, porque a prestação de serviço ela fica muito solta. Então a gente faz questão de entregar para o cliente. Então, no decorrer desses anos, foi um aprendizado que eu tive. Além da gente entregar, a gente quer provar, né, passar à mão do cliente o que de verdade nós fizemos no dia a dia, né, nos 12 meses que se seguiram de cada ano. Perfeito, Ana. Saúde e benefícios em plena conexão, né? Esse é o slogan da Hana. Exatamente. Ana, muito obrigado de verdade por estar conosco aqui hoje. Foi um prazer ouvir suas histórias e os insights nesse nosso primeiríssimo episódio do HanaCast. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de agradecer a todos por ouvirem esse nosso primeiro episódio e dizer que a Hana está sempre à disposição para ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar de empresas e de seus funcionários. Não se esqueçam de seguir o HanaCast no Spotify e no YouTube para poder escutar novamente essa conversa e não perder as próximas. No próximo episódio, vamos falar sobre oncologia, a área que estuda as vertentes do câncer, com mais um convidado especial. Então fiquem ligados. Para mais informações sobre a Hana, visite o nosso site www.hana.com.br ou nos sigam nas redes sociais buscando pelo @HanaSaúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!